Bom dia, hoje é dia 19/4 e vamos continuar nosso estudo aqui do milho para ver o que aconteceu ontem e as projeções para os próximos dias. Ontem a gente teve um dia interessante, onde o milho aqui no Brasil apresentou uma alta, mas lá fora a coisa foi mais interessante, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre o que aconteceu lá fora, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui no que o CCMK ele apresentou para a gente, né? Nós estávamos discutindo que anteriormente a gente poderia esperar uma alta e vou colocar aqui no 20 minutos. Eu estava esperando uma correção para poder entrar, né? Então vamos voltar aqui. Nós pegamos aqui com dois trades, a gente conseguiu pegar o milho aqui no 87, subimos um pouquinho, né? A gente fez essa pequena subida aqui, depois nós fizemos essa pequena subida aqui até mais ou menos 88, né? Aí na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, a gente acabou saindo, né? Na quarta-feira e na quinta-feira foi um dia um pouco xoxo, né? Sem muita movimentação, só no finalzinho do dia que houve uma reação do milho, né? Então, ontem a gente estava na expectativa de ter uma pequena correção, né? Que o milho fizesse uma pequena correção e eu queria pegar o milho aqui nessa região aqui do 80, perto do ajuste, né? 88,5 mais ou menos, né? O que aconteceu? O milho ficou ameaçando, passado 90, não teve força para passar inicialmente do 90. Aí, quando ele começou a fazer uma correção, eu tinha uma ordem aqui embaixo, percebi que estava muito distante e subi a ordem. Na hora que eu subi a minha ordem aqui para buscar essa correção, eu peguei o milho aqui mais ou menos na faixa do 89,5, né? Mais ou menos nessa região aqui. Ele desceu mais um pouquinho. Eu tinha colocado um stop bem curto aqui porque eu não estava confiante do que o milho ia fazer aqui. Então, se o milho fosse abaixo do 89, eu ia acabar estopando a minha operação, não ia esperar ele voltar tudo para estopar. No final, acabou dando certo, porque o milho, durante a manhã, enroscou um pouquinho aqui nessa região e depois ele subiu. Passou a barreira dos 90, chegou até 90,40, mais ou menos, né? A partir disso, ele desceu com uma certa força e não teve força para subir novamente, né? Então, eu esperei até o final do dia para ver se ele fazia uma reação ainda para subir. Como eu percebi que ele realmente não ia subir, eu acabei encerrando minha operação aqui na região dos 90. Então, acabei pegando um trade relativamente pequeno, mas pelo menos não fiquei no prejuízo ontem, né? Porque eu não senti confiança que o mercado ia manter essa força compradora para hoje, nesse caso, né? Por quê? Primeira coisa, o mercado lá fora, vamos pegar aqui, vamos pegar o gráfico do milho de Chicago, deixa eu arrastar para a tela aqui. Ontem teve um recorde histórico, né? Que chegou a $8 o bushel, e depois disso ainda explodiu, né? Foi aqui que eu tive a expectativa que o milho não ia, aqui no Brasil também, corrigir. Olha só, ontem por volta das 10 horas, né? 9, 10 horas, olha só. Eu percebi que o milho não ia corrigir, então por isso que eu também não esperei uma correção lá no ajuste, né? Então acabei entrando mais ou menos nesse horário aqui. E o milho começou indo com muita força, né? Chegando lá no R$ 8,20, né? Então ele começou a subir com muita força, somente aqui no final depois do almoço, e começou a cair, né? Então, ele encerrou o pregão lá em Chicago por volta das 4 horas em queda, né? O petróleo ontem abriu em gap, né? Fez uma pequena oscilação, ou seja, teve um aumento, mas não muito forte, e encerrou um pouquinho em baixa. Hoje o petróleo está operando quase na estabilidade, um pouquinho baixa,
E o trigo também está descendo hoje, né? Depois também de uma abertura em gap, ele começou a descer. Ontem ele também teve uma alta muito forte e hoje ele está mais ou menos estabilizado, né? Então, o que aconteceu? No final da tarde eu percebi que o milho aqui perdeu força, a gente não subiu o quanto proporcionalmente subiu lá fora. Claro, teve uma alta, mas não tão forte. Então, eu achei que esse preço aqui dos 90 ia ser uma barreira muito forte para o milho se manter. Então, tinha o risco de hoje ter uma correção e eu não queria ficar comprado com uma correção forte contra, né? Então, olha só, está em leilão agora, está em 87,70, né? Então, eu saí aqui nos 90, já estou economizando, entre aspas, né? 70 centavos se abrir agora. Olha só, vamos lá, o pregão abriu tá com um pouquinho de decisão, então vamos esperar um pouquinho de trabalhar aqui e ver se ele passa dos 90, né? Mas o meu arrependimento foi não ter operado o contrato U, né? Porque o contrato U está muito mais interessante. Olha só, tem leilão ainda. E o contrato U, olha só, a partir do momento em que, mais ou menos na semana passada, em que ele estabeleceu a mínima lá nos 84 e depois uma resistência, um suporte de 85 e virou a passar o seu contrato mais caro, né? O spread começou a aumentar bastante em relação ao contrato K. Isso aconteceu também no começo do ano, onde o contrato K, o contrato de maio acabou passando o valor do contrato de março na época e depois ele realmente disparou. Foi o que aconteceu, a mesma coisa aqui. A partir do momento que o contrato U passa o contrato K, ele aumenta o spread, né? Então, uma observação que já fica para as próximas vezes, nos próximos vencimentos, né? A hora que o contrato longo a seguir passa o contrato mais curto, ele costuma ter uma distanciada nesse spread. Então, costuma fazer esses primeiros movimentos nos primeiros dias muito mais longos, né? Muito mais fortes. Então, era uma observação que eu acabei não utilizando, que era aproveitar esse spread do contrato U a partir do momento da virada, que ele ficou mais caro, e entrar juntamente com essa tendência de compra aqui. Né? Bom, agora o contrato U foi muito, né? Já estamos aqui na faixa do 92, então fica um pouco complicado entrar agora, né? Está um pouco distante aqui. Ontem teve só ontem, né? Olha só, em relação ao ajuste do dia anterior, ele subiu 2,30 pontos, né? Ou seja, foi uma queda bem expressiva, uma subida bem expressiva. Agora também, novamente, aqui para entrar no contrato U, eu vou esperar uma correção também. Não sei se eu tenho muita expectativa de uma grande correção, mas eu também não posso entrar agora, porque senão eu teria que colocar um stop muito caro para ter uma proteção aqui, né? Então vamos aguardar aqui alguma correção ou em termos de fluxo que forme alguma coisa que te dê um stop mais curto, né? Para não ficar, como já aconteceu anteriormente, você entra no mercado aqui de qualquer jeito e acaba pagando stop muito caro ou acaba sendo violinado à toa, né? Então, a expectativa hoje é o mercado que não tem uma volatilidade tão grande quanto ontem, e eu estou na expectativa de uma correção para fazer uma compra, né? Como ele não abriu em gap e ele abriu de uma forma mais tranquila, né? Olha aqui o contrato K também tá um pouco tranquilo, não tem um gap muito forte, então vou esperar aqui uma correção, vou ver se tem um ponto forte aqui que vai segurar o preço para fazer mais uma entrada, né? Mas eu não espero grandes movimentos hoje, né? E um dos motivos também que eu saí ontem, no final do dia, é que o dólar também começou a cair bastante, né? Então, o dólar, ontem, basicamente, ele simplesmente caiu, aqui, vou ver quantos pontos, mais ou menos. Ele chegou a cair mais de 60 pontos, né? Então, eu também não estava confiante aqui que o milho ia continuar subindo com o dólar caindo desse jeito, né?
Outra coisa também que me incentivou a não ficar posicionado ontem foi a questão do volume, né? Eu também não estava vendo muito volume. A gente sabia que no dia anterior tinha uma redução de contratos abertos, né? Olha só, hoje, novamente, em relação a ontem agora, né? A gente continua tendo uma redução constante de contratos abertos, principalmente no contrato K, ou seja, é um contrato que já vai começar a perder liquidez e o contrato U vai começar a prevalecer, né? Então, agora eu vou prestar mais atenção no contrato U em relação ao contrato K, que eu percebo que agora ele vai ter um range um pouco menor para trabalhar, né? Principalmente ele vai acabar se aproximando à vista daqui 1, 2 semanas e aí vai começar a ficar mais travado. Mas impressiona que constantemente, né, de vários dias seguidos, a gente tem uma redução do número de contratos abertos, né? Tanto do K quanto do U, e o N continua aumentando, só que é claro, num volume muito pequeno, né? Olha aqui a questão do fluxo, do volume financeiro. A gente teve em torno de 340 milhões no contrato K e 250 milhões no contrato U. Proporcionalmente, o contrato U teve um movimento maior, né? Ou seja, o contrato U teve um movimento acima da média e o contrato K teve um movimento, apesar de ser maior em relação a um contrato abaixo da média, né? Então, o contrato está em tendência de diminuição de volume e o contrato U vai começar a ser o contrato mais líquido em 1, 2 semanas, provavelmente. Os outros contratos já têm um volume muito pequeno, né? O contrato N, o X e o 23 já realmente não dá para operar. O mercado à vista, né? Então, olha só, ontem também um dos motivos que eu não fiquei tão confiante é que ontem a gente tinha visto que o valor do milho à vista tinha diminuído novamente, né? Então também não tinha muita confiança de ter uma disparada do milho, por isso que eu não fiquei posicionado. E hoje teve um aumento do valor à vista, né? Então, isso é principalmente por causa da pressão externa, né? Então, a gente está tendo um aumento de exportação, está tendo uma pressão dos preços lá fora, então isso acaba segurando um pouquinho aqui, apesar de não ter uma pressão dos compradores de não se movimentar no mercado à vista, esperando aqui uma nova baixa forte, né? Em dólar também, o mercado subiu também um pouquinho, né? Mesmo o dólar tendo caído, mas dentro de uma estabilidade, né? Não teve nenhuma mudança muito brusca, né? Então, hoje, provavelmente, o mercado vai ser um pouquinho mais estável do que ontem, né? Claro, dependendo do que vai acontecer lá fora, né? Mas eu acho que as reações que tiveram lá fora já estão contabilizadas aqui com esse aumento de ontem, esse recorde do preço do milho lá em Chicago, que estão considerando principalmente a questão da guerra, a questão do problema de plantio deles lá, então uma soma de fatores que levaram esse preço tão alto. E a gente não está acompanhando esse aumento forte, né? O mercado nacional não está acompanhando esse aumento aqui. Então, hoje, provavelmente, vai trabalhar na estabilidade. E eu, né, se eu entrar, eu vou esperar uma correção primeiro, né? Olha só, o mercado subindo devagarzinho. Então, para quem já está posicionado, né, quem está fazendo um swing trade aqui desde da semana passada, né? Aproveita aqui, mas para entrar agora, eu acho que tem que esperar uma correção, né? Eu vou ficar mais de olho agora no contrato U para ver se ele faz uma correção interessante e contrato K que mantém muito próximo do ajuste ajuste anterior, né? Bom, acho que por hoje é isso. Vamos ver aqui o que acontece aí nas próximas horas. E amanhã a gente conversa de novo. Até mais.